Olá, muito boa noite a todos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início ao culto desta noite. Estamos ao vivo numa transmissão pelo Facebook. Hoje, dia 11 de agosto de 2021, são 20 horas 4 minutos. Teremos posteriormente uma gravação também na nossa página no YouTube. Todos que estão acessando conosco, sejam bem-vindos, que a paz esteja no coração de vocês e que estejam todos prontos, desejosos de servir, de adorar, cultuar ao nosso Deus único, Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós vamos começar orando, convido você a comigo orar, a falar com Deus nesse instante. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, engrandecido para todo o sempre. Por meio dos meus lábios, também, Pai, dos meus irmãos, mas que tudo, Pai, venha dos nossos corações. Se conosco, Pai, pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos do Senhor, sua presença, Pai, a tua orientação, os teus conselhos, a tua palavra. Tudo isso, Pai, é necessário para nossas vidas. Precisamos que o Senhor nos coordene em tudo, Pai. Não temos vida se não for com o Senhor ao nosso lado. Não temos como caminhar se o Senhor não estiver conosco. Pai, peço pela tua igreja, ser conosco, Pai, nesse tempo em que estamos vivendo, pelas dificuldades apresentadas, pelas lutas que têm sido colocadas à nossa frente, pelos desafios que enfrentamos. Por favor, Pai, se conosco. Peço por esse período também de reforma, de construção. Precisamos ser orientados pelo Senhor. Se também, Pai, com celebração de aniversário, queremos adorar ao Senhor, queremos engrandecer e agradecer ao Senhor pelo tempo de vida desta igreja, pelo tempo que o Senhor tem concedido, que neste bairro, Pai, nesta região, nós possamos cultuar ao Senhor, e também ter um local, Pai, onde reunidos podemos também aprender da Tua Palavra. Se é com cada irmão, cada família, cada membro desta igreja. Eu peço perdão pelos meus pecados. Deus sabe quem sou, conhece a minha vida, e eu confesso, Pai, diante do Senhor que sou pecador, e o Senhor sabe cada uma das minhas falhas, dos meus pecados, dos meus pensamentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, rogo para o Senhor, Pai, pela tua misericórdia. Ser também com a tua igreja, Pai, naquilo que temos errado, falhado. Novamente eu peço que o Senhor nos oriente. Nesta noite, Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, culto que oferecemos ao Senhor. E peço que a tua palavra venha de encontro à vida, ao coração de cada um dos meus irmãos. Transforma, edifica, prepara um povo consagrado a ti, Pai. Eu peço perdão, peço pelo culto desta noite, por mim e pelos meus irmãos. Em o nome santo do Senhor Jesus Cristo é a minha oração. Amém. Irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero mencionar o nome de alguns de vocês aqui. Está aqui conosco a nossa irmã Creonice. Seja bem-vinda, boa noite. Letícia, boa noite. Irmã Suzy, boa noite. Irmã Nena, boa noite. Irmã Rosemary, boa noite. Fernando, boa noite. A Maricélia, boa noite. Ciene, boa noite. Márcio, boa noite. Aqueles que estão ao lado de vocês, filhos, esposas, esposos, né? Quem for, família, amigo, paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, uma excelente noite também. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos continuar cultuando em adoração. Nesse primeiro momento, vamos repetir um cântico que cantamos, louvamos a Deus agora no domingo à noite, logo depois da profissão de fé dos nossos mais novos irmãos em Cristo, né? E é interessante que até um deles comentou conosco: olha, pastor, aquela música encaixou perfeitamente no contexto, né? Parecia que foi separada para nós, né? Porque estavam ali falando
desta fé em Cristo Jesus e da transformação que Jesus fez na vida deles, né? Ainda eles têm muito a contar. É interessante conversar com eles aí durante a semana. Eles têm muito a declarar sobre este relacionamento com Cristo. Mas todos nós passamos por isso. Todos nós podemos dizer que já não somos mais os mesmos porque Jesus nos transformou. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então vamos louvar ao Senhor. Amém. Somos felizes graças à vida de Cristo em nós, né? O Espírito que mora em nós desenvolve em nós o fruto do Espírito. E no fruto do Espírito diz que nós temos alegria, por isso nós somos sim felizes. Próxima canção que nós vamos louvar a Deus agora é um cântico um pouco mais antigo, Deus Supremo És. Nesse cântico ele fala sobre o Deus incomparável, que não há ninguém como Deus, nada é incomparável a Deus. Realmente, ele é supremo. Convido você também a declarar isso, a louvar ao Senhor através deste cântico. Supremo soberano em glória, és incomparável.
Amém. Pode procurar. Como diz o cântico, não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Deus realmente, por tudo que já fez, por tudo que é, ele realmente é incomparável. O Jétro soube disso. Nós vamos agora já introduzir a nossa leitura, né? Estamos falando sobre o encontro de Moisés com o seu sogro Jétro. Jétro, quando soube das maravilhas de Deus, louvou a Deus, exaltou o Senhor e até cultuou juntamente com Moisés. Eu quero repassar aqui com vocês um resumo daquilo que nós vimos na quarta-feira passada, para a gente poder retomar a nossa leitura. Estamos lendo o capítulo 18 do livro de Êxodo e lemos na quarta passada do versículo 1 até o versículo 12. Tá? A gente viu ali nos primeiros versículos, né, versículo 1 e 2, já introduzindo e falando desse reencontro familiar, uma vez que Moisés tinha deixado sua esposa e seus filhos, seus dois filhos, Eliezer e Gerson, com o seu sogro Jétro, e agora próximo a se encontrar com Deus no Monte Sinai, já nas cercanias ali do Sinai, ele vai reencontrar com a sua família. Nós vemos no versículo 13 e 4 o texto dando uma explicação, o significado dos nomes dos filhos de Moisés, né? E nós falamos exatamente sobre o Moisés revivendo a sua história, ou pelo menos parte da sua história, por meio do nome dos filhos, né? Um tempo em que ele ficou estrangeiro e que Deus o ajudou também na terra estrangeira, né? Então, ele coloca o nome de Gerson, tornei-me imigrante, terra estrangeira, no versículo 13, e já no versículo 4, Eliezer, onde ele percebe que Deus foi o seu ajudador. Aí, versículo 5 ao 7, se dá o encontro dele, né, descrito ali no texto. Ele se encontra com a sua família, ele vai, inclusive, ao encontro da família, falei sobre isso, exemplificamos com o texto do filho pródigo, onde o filho vai em direção ao pai, o pai também sai em encontro ao filho, né? E vimos também a atitude de respeito que Moisés teve para com o sogro, né? Então ele beijou, saudou, esteve ali diante dele, honrando ele. Falamos também sobre esse cuidado, e a lei já dizia, né, sobre o respeito aos mais velhos. No versículo 8, falamos sobre o testemunho que Moisés traz para o sogro, e aí aplicamos isso sobre o testemunho na família, como isso é importante, a gente falar das maravilhas de Deus também para os nossos, para as nossas famílias. E Moisés faz isso ali com o seu sogro, de modo que ele muito se alegra. E aí, versículo 9 até o 12, depois de ele ouvir tudo, apesar de já ter conhecimento de algumas coisas que Deus havia feito no meio do povo de Israel, agora pela boca de Moisés ele tem detalhes, se alegra, louva a Deus, percebe que Deus, como nós acabamos de cantar, é incomparável, Deus é supremo, e aí então ele vai cultuar a Deus. Moisés está junto com algumas autoridades de Israel e juntos em família eles cultuam ao Senhor, oferecem holocaustos e sacrifícios. E ali falamos também sobre a importância do culto em família, né? Moisés conseguiu cultuar a Deus junto com seus filhos, sua esposa e até mesmo seu sogro. E nós precisamos também aplicar isso nas nossas vidas. Bem, isso foi o que nós vimos na quarta-feira passada, que é apenas um resumo. Nós vamos agora dar continuidade na leitura do capítulo 18. Êxodo 18, deixa eu abrir aqui para você também, a partir do versículo 13. Êxodo 18, versículo 13. Deixa eu conferir aqui, porque eu estou com uma outra tela acima. Ele está indo para o versículo 11. Ainda bem que eu dei uma olhadinha antes. Êxodo 18, 13. Agora corrigido. Está aí para você também. Apesar que eu sempre peço, né? É importante que você esteja com a sua Bíblia, confira na sua Bíblia, eu faço a leitura na versão da NVI, mas com a sua Bíblia em mãos você tem condições de um acompanhamento melhor, mesmo que seja em outra tradução, outra versão,
tá? É importante que você esteja também com a sua Bíblia. Vamos lá, diz o texto. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Então, logo de cara, a gente percebe que Moisés era um homem bem disposto, um homem que queria fazer a obra do Senhor. Mas somente boa disposição não é tudo, né? É preciso haver sabedoria. Não era saudável o que Moisés estava fazendo, nem para ele, nem mesmo para o povo, como nós veremos na fala de Jétro, né? A gente pode pensar aqui, já nesse primeiro versículo, quanto à liberdade que o povo estava gozando assim que saiu do Egito, né? Também alguns consideram que por eles terem vencido uma batalha contra os amalequitas, os despojos que conseguiram depois dos amalequitas também deveria ser compartilhado entre os israelitas. E por muito tempo eles viveram como escravos no Egito e não tinham essa liberdade que agora estavam tendo. Então, as decisões não eram deles, eram de outros líderes capatazes que estavam sobre eles, até mesmo sobre o faraó. Mas agora eles estavam livres daquela escravidão, tinham algumas coisas para compartilhar, tinham a liberdade que por muito tempo não tinham, né? Gerações, séculos que eles não tinham, e agora estavam lidando com aquilo. E aquilo talvez estivesse gerando algum transtorno entre eles, não sabendo lidar com decisões simples de compartilhar um despojo, de viver uma vida em liberdade, de respeitar um ao outro. Isso pode ter sido causas de esse julgamento e essa fila que nós vamos perceber aí em pé de manhã e até a tarde, até o cair da tarde, diante de Moisés. Todos eles tinham um caso, uma situação para levar até Moisés, para que Moisés decidisse o que fazer diante daquela questão, né? Então, é um povo realmente que ainda não tem leis próprias para direcionar eles não estão ainda habituados com essa liberdade toda, tá? Então, a gente já percebe aí no versículo 13, primeiro versículo da nossa leitura de hoje, 18, 13. Vamos ao 14. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: "O que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé, desde amanhã até o cair da tarde?" Aí a gente começa já a perceber também um pouquinho do tipo de pessoa que era Jetro. Uma pessoa muito atenta, mas percebeu ali uma situação que não estava bem encaixada, uma situação que não estava caminhando certo, né? Ele não questiona Moisés julgar, mas o processo todo, né? O fato de ele somente fazer aquilo sozinho, só Moisés passar muito tempo fazendo aquele processo, né, julgando todo o povo, deixando eles em pé ali de manhã até o final da tarde. O Jetro, quando percebe isso, olha que qualidade esse homem tem. Ele não vai usurpar o lugar de Moisés. Com a sabedoria que tem, ele simplesmente se propõe a ajudar, a dar um conselho para que aquilo pudesse ser resolvido. O que nós não vamos encontrar em outras pessoas quando se deparam com uma situação como essa. Eu falo, por exemplo, aqui do caso de Absalão. Absalão, quando percebeu que havia muita gente procurando Davi e se colocava à porta do palácio para serem julgadas pelo rei Davi, mas não eram atendidas, talvez também uma situação de acúmulo de pessoas, ele vai usurpar o lugar do próprio pai, né? Ao invés de tentar ajudar o pai, ele simplesmente vai desejar o trono. Vamos ver como isso aconteceu? Se você puder abrir comigo lá em 2 Samuel, capítulo 15, eu vou ler com vocês do versículo 1 até o versículo 6. 2 Samuel, capítulo 15,
do versículo 1 até o versículo 6. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e é ilegítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Olha só. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Então, uma situação um tanto semelhante com essa que Jétro se depara com Moisés, com uma quantidade muito grande de pessoas para julgar. O Absalão também vê as pessoas vindo até a porta do palácio para serem julgadas e tem quem esteja ali disposta para julgar tanta gente assim. Mas ele acaba usurpando o lugar, o reino do próprio pai, e a história vai nos mostrar que ele consegue por um momento isso, e Davi precisa sair de Israel, deixar o trono do palácio com seus filhos, mulheres, porque Absalão armou, conspirou contra o próprio pai. Quando uma comunidade passa por situações como essa, quando ela não anda bem nos seus processos, há de surgir dois tipos de pessoas. Pode surgir pessoas como Jétro e pode surgir pessoas como Absalão. Né? Basta nós também avaliarmos isso ou nos colocarmos nessa situação e sabermos de que tipo de pessoa seremos. Seremos como Jétro, disposto a ajudar, dar bons conselhos, ou como Absalão, disposto a usurpar, a conspirar e tentar, já que o processo não está bem, tentar usurpar o lugar. Né? Bem, vamos voltar lá para Êxodo. Êxodo 18, versículo 15. Vamos caminhar. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Moisés, ele ouviu a pergunta de Jétro e ele tenta se explicar, mas ele responde de uma maneira que Jétro já sabia. A verdade, a pergunta de Jétro havia sido feita para ser refletida, não, na verdade, para ser respondida. Se Moisés prestasse atenção no que Jétro perguntou, ele iria refletir. Mas o que ele responde aqui, o povo vem me procurar para que eu consulte a Deus. Eu já poderia dizer, isso eu já sei. Eu estou percebendo isso, eu vi isso. É isso que eu estou vendo. Um povo que está de pé desde o amanhecer até o cair da tarde, isso eu já percebi. Não é isso que o Jétro procurava saber, né? Mas o porquê ele estava fazendo isso sozinho. A ênfase da pergunta de Jétro está aí. O Moisés estava realizando aquilo sozinho. Bem, e ele fala também, Moisés, nessa resposta dele, né, da procura do povo por ele para consultar a Deus. Logo no início, quando Moisés apareceu para liderar o povo, eles não aceitaram muito bem o Moisés como um representante. Houve algumas reclamações, quem designou você como juiz, né, quem colocou você como líder, eles recusaram num primeiro momento. Mas agora eles já tinham visto todo o poder de Deus, as maravilhas que foram feitas, até mesmo com Moisés e Arão, com o bordão de Deus, Moisés como líder de Deus, tudo aquilo ficou evidente que Moisés ele era representante de Deus no meio do seu povo. E aí eles vão procurar Moisés mesmo, para que eles possam saber a respeito da vontade de Deus e a respeito das decisões que eles deveriam tomar. A gente vai ter uma
visão disso, uma amostra disso, lendo o texto, por exemplo, de Levítico, capítulo 24, vou colocar aqui para você também, Levítico 24, versículo 10 ao 12, né, numa decisão em que eles vão procurar Moisés, e Moisés precisa aguardar Deus responder para poder dar a resposta ao povo, né? Olha só, Levítico 24, 10 até o versículo 12. Aconteceu que o filho de uma israelita com um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então, eles precisavam saber exatamente o que Deus ia fazer com aquele sujeito que blasfemou. Então, eles procuravam Moisés e, por meio de Moisés, Deus falava e eles, então, entendiam o que precisava ser feito. Todas as decisões passavam por este processo. Deus se colocava para o povo através de Moisés. Moisés era o porta-voz do povo, como lá no capítulo 2 nós já vimos também. Em Números capítulo 9, no versículo 8, temos uma outra mostra disso, né? Desse processo. Moisés respondeu-lhes: esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então, em alguns momentos, eles tinham que aguardar. Agora pense, Moisés julgando o povo, eles ali de manhã até tarde, tinha você esperar, de repente, horas e horas para uma decisão, para uma questão, e de repente falar, a sua questão é um pouco mais difícil, eu vou consultar o Senhor, e você espera aí que depois eu trago a resposta, né? Então, o Jétro realmente olha para tudo aquilo e diz, olha, é uma coisa muito ruim, muito cansativa, né? Para você e para todo o povo. Não é bom que você faça assim. Mais tarde, Deus vai dar um jeito nisso, vai estabelecer um novo método para que o povo possa descobrir as decisões e as vontades de Deus. No livro mesmo de Êxodo, capítulo 28, o versículo 30, nós vamos estudar, né? A gente está vindo capítulo a capítulo, mas eu vou antecipar um pouquinho para você, que ali fala sobre Urim e Tumim, né? O meio pelo qual Deus, com esses objetos, mostrava a sua vontade ao povo. Olha só, Êxodo 28, 30. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Então, num período posterior, Deus então estabelecendo o sacerdócio, e por meio desses objetos, o colete sacerdotal, essas pedras, né, também eles saberiam da decisão de Deus através do Urim e Tumim. Mas, um pouco antes disso, era Moisés que estava lá nesta responsabilidade de poder dizer ao povo a respeito da vontade do Senhor. Vamos ao versículo 16, vamos mais um pouquinho. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Deixa eu só subir um pouquinho aqui o meu rascunho. Moisés, como já disse, realmente levantado por Deus, líder, representante no meio do povo. Toda vez que o povo tinha uma decisão, ia para Moisés. Mas também vamos observar que mesmo depois, quando Moisés não estava presente, na sua ausência, ou quando ele estava dias no monte, como aconteceu, ele deixava outros no seu lugar, outros que teriam a responsabilidade de julgar o povo. Lá no Êxodo capítulo 24, no versículo 13 e 14, a gente tem também um momento desses. Moisés partiu com Josué,
o seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Então, desde muito cedo, se estabeleceu esta ordem no meio do povo de Israel. O povo que estava se acostumando a viver sem aquela opressão, sem aquela liderança egípcia. Eles estavam se estabelecendo com os seus líderes uma nova ordem. Então Moisés era esse representante. Quando Moisés não estava, tinha então Arão e Hur que ficariam responsáveis para decidir as coisas no meio do povo. Isso ensina muito nós hoje, as igrejas hoje, a respeito também das autoridades, dos representantes de Deus no meio do seu povo. Os irmãos sabem, nós mesmos, quando às vezes numa situação, normalmente férias, já coloquei aí uma situação de férias, e que tanto o irmão Lorival, o irmão Emerson, o irmão Ivanildo, alguns outros irmãos, o irmão Davi, nós informamos a igreja: olha, nesta ausência nossa, determinados irmãos estarão à frente, obedeçam à autoridade desses irmãos, estejam atentos à orientação desses irmãos, Então a gente também age assim até hoje. Isso é importante para a vida da igreja, estar sempre orientado, sempre ter um líder, uma pessoa a recorrer, mesmo na ausência, ou do pastor, ou do líder que foi ali colocado pelo próprio Deus. Bem, vamos caminhar mais um pouquinho. Êxodo 18, agora o versículo 17 e 18. Vou caminhar com esses dois versículos juntos. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. A percepção que o Jétro tem é muito próxima daquela que Deus tem com o homem ainda no Éden. Primeiro ele olha para o homem, depois de tê-lo feito, e percebe que o homem está sozinho e diz: olha, não é bom que o homem esteja só, Me refiro aí a Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O próprio Deus percebeu que o homem sozinho não iria render muito, que não era bom para ele mesmo, Então ele faz alguém que auxilie e corresponda. Também sabemos que num outro momento, o próprio Moisés vai falar com Deus sobre essa tarefa, sobre esse peso, esse fardo, como o texto apresenta, e de ele não está aguentando fazer aquilo sozinho. Então, Números capítulo 11 fala um pouquinho sobre isso, mas colocando como sendo um outro momento, num outro período, tá? Não mesmo este antes da entrega das leis. Números 11, versículo 10, vou ler ali até o versículo 17, a gente percebe essa fala de Moisés com Deus, essa queixa, Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega ao recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mate-me, agora mesmo. Se agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés:
reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. E eu descerei e falarei com você. Tirarei do teu espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Pequena pausa. Bem, tá aí. Moisés então falou com Deus sobre a responsabilidade. Ele mesmo, o próprio Moisés, considerou que era muito difícil, né? Mas uma primeira percepção havia sido do próprio sogro, do Jetro, e vai aconselhar Moisés. Ele simplesmente se coloca como alguém que vai ajudar, como disse agora há pouco, não como Absalão, mas como um ajudador. Mas Moisés também sabia que aquilo era cansativo. Ele só não tinha tomado ainda uma ação, uma atitude a respeito daquilo. Por isso, vem o versículo 19, Êxodo 18, versículo 19, conselho do Jetro. Agora ouça o meu conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. É curioso, é interessante como o Jetro começa o seu conselho. Ele faz um pedido para Moisés: me escuta, agora ouça-me. Você precisa estar atento, você precisa ouvir. Agora ouça o meu conselho. A Bíblia nos ensina que nós devemos tomar conselho com pessoas certas. Lá em Salmo capítulo 1, versículo 1, Salmo 1:1, diz como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não imita a conduta deles, não se assenta na roda deles, esses que são vistos como zombadores, né? Então, é feliz, é bem-aventurado quem não ouve conselhos dos ímpios, instruções, orientações, né? Aquilo que diz o ímpio. Mas os conselhos muitas vezes podem nos ajudar, né? Se são conselhos de pessoas de Deus, temente a Deus, pessoas sábias, precisamos ouvi-los, tá? Então é importante. Há um ditado, né, que diz que se conselho fosse bom, não se dava, vendia, mas aí depende de quem dá o conselho, né? Se essa pessoa é muito gananciosa, realmente ela vai querer vender conselho, mas pessoa de Deus vai dar conselhos e nós precisamos ouvi-los. O Jetro, a gente percebe aqui, o texto não diz explicitamente, mas é uma pessoa orientada por Deus para levar esse bom conselho ali para Moisés. E ele dá um bom conselho. Um dos livros que nós temos na Palavra de Deus que fala muito sobre conselhos e dos benefícios que temos ao ouvir os conselhos é o livro de Provérbios. Ali o sábio, né, aconselhando ou a um filho ou a um discípulo, né, alguém que precisa de uma orientação. Em alguns momentos ele trata como inexperiente. E eu separei aqui alguns provérbios que trata sobre conselhos. Eu vou colocar aqui alguns e a gente poder comentar um pouco sobre isso. Provérbios 9, versículo 7 até o versículo 9. Vamos pensar nesse conselho de Jetro, mas observando o livro de Provérbios. Quem corrige o zombador traz sobre si um insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio, ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. A gente vai perceber que Moisés é o sábio aqui, é o homem sábio que ouve o conselho também de alguém sábio, por isso seu conhecimento vai aumentar. A ação dele ali com o povo vai melhorar. Mas não adianta
aconselhar o tolo, aconselhar o ímpio, porque ele vai zombar, ele não vai levar a sério. É isso que a Bíblia fala também sobre conselhos. Depois, lá no capítulo 12 de Provérbios, versículo 15, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Então, como disse, né? Contrário ao ditado que diz que conselho bom não se dá, se vende, né? Aqui diz que a gente precisa ouvir os conselhos. Se você quer ser sábio ou se julga sábio, você ouve os conselhos, sim. Provérbios 13, 10. Mais alguns provérbios aqui. Provérbios 13, 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Se o Moisés fosse orgulhoso, ele não ouviria o seu sogro de modo nenhum. Provérbios 15, 22 e 23. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. É interessante também que existe um tempo adequado para se dar conselho, né? Para poder saber chegar para uma pessoa e poder falar no momento exato que ela precisa ouvir tais palavras, né? Então, um bom conselho na hora certa traz muita alegria. O Provérbios 19, 20 também é um outro texto. Deixa eu colocar aqui. Ouça conselhos e aceite as instruções e acabará sendo sábio. E por fim, tem mais, né? Mas eu não vou estender muito. Provérbios 20, 18 diz assim: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos e quem sai à guerra precisa de orientação. Então, meu irmão, minha irmã, veja aí ao seu redor se você não tem um Jétro, alguém sábio que possa lhe dar conselhos, tá? É importante, pode nos ajudar. E principalmente, obviamente, né, quando esses conselhos eles vêm baseados na palavra de Deus. Tá? Então, esses conselhos, se alguém te der um conselho, veja se tem princípios bíblicos. Talvez a pessoa não saiba texto em si, mas se naquilo que diz tem um princípio da palavra de Deus. Tá? O Jétro, quando dá o conselho, pede para ouvir e tudo, e ainda nesse versículo 19, ele vai dizer assim, e que Deus esteja com você. Ou seja, a gente já percebe ali essa orientação, esse cuidado dele, de que Deus tem que estar acima, de que Deus tem que estar em primeiro lugar. O Jétro sabia que se Deus não estivesse com Moisés, não adiantaria nada, qualquer conselho que ele desse, não adiantaria nada a divisão das atividades, pois ele não teria sucesso naquilo que estivesse fazendo. Deus precisa estar com a pessoa, mesmo com o conselho dado, né? O Jétro deixa isso muito claro. Aí, Êxodo 18, versículo 20. Às vezes eu vou comentando os versículos e acabo esquecendo onde eu tinha parado, mas vamos lá. O Jétro ainda dizendo, né? Oriente-os quanto aos decretos e lei, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Aqui é uma explicação clara de que Moisés deveria ensinar a teoria e, ao mesmo tempo, também ensinar como eles colocariam aquilo em prática. É como o sermão. A gente, algumas vezes, fala, olha, diante disso, faça tal coisa, olha, Jesus falou assim, vamos viver desse modo. É a prática, é a aplicação na vida. Não adianta simplesmente você só ter a teoria, saber muito bem, até decorar o texto, mas você não coloca aquilo em prática. Então, o Jétro ele vai colocar aqui, né, para que ele oriente e ensine também como eles devem fazer, como eles devem viver. Isso seria fantástico, né, para o povo de Israel, como é hoje para a igreja, quando ela consegue colocar em prática. Eu fiquei muito feliz nesse início de mês, a gente falando aí sobre praticar o bem, né? Tempo de fazer o bem, não de desanimar. O tema
deste mês, para o nosso aniversário, e a gente pôde colocar em prática aquilo que estamos pregando, quando tivemos ali a entrega dos cobertores para moradores de rua. Isso é fantástico. Então, é não só ensinar a teoria, mas permitir que a gente possa também realizar na prática, aplicar a palavra de Deus. Precisa ser assim, tá? Êxodo 18, o versículo 21. Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonestos. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Esse texto, o versículo 21, já daria aqui um sermão de mais de 1 hora até, né? Mas a gente vai resumir bem aqui. O Jéter, ele coloca a questão da qualidade para essa liderança, né? Pessoas capazes, temente a Deus, pessoas dignas de confiança e não e honestas, vamos resumir assim, né? Pessoas honestas. São qualidades essenciais para um líder, para um juiz, né, que iria julgar a questão do povo ali. Os comentaristas bíblicos dizem que são bases morais e não intelectuais, né? Ele estava muito mais preocupado com os princípios morais da pessoa do que o seu vasto conhecimento, o seu vasto saber, né? Então é importante para um bom julgamento essa base moral. Jesus vai falar com relação a isso quanto aos fariseus que tentavam ensinar o povo de Deus e colocar algumas leis e regras para eles, quando eles mesmos não conseguiam praticar aquilo que eles pediam aos líderes, né? Deixa eu ler esse texto aqui com vocês, ó, Mateus capítulo 23, versículo 1 até o versículo 4, a hipocrisia dos fariseus. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Então a gente viu ali no versículo 13, né, que Moisés se assentava para julgar o povo. Então agora, já no tempo de Jesus, esses mestres estavam ocupando a posição de Moisés, querendo julgar, querendo ser líder no meio do povo. E aí Jesus continua: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então, são líderes, como diz Jesus, hipócritas, né? Simplesmente se colocam, se aceitam para julgar, para dizer o que fazer, mas eles mesmos não estavam fazendo. E é isso que nós vemos aqui, contrário no caso de Moisés. Ele vai escolher alguns líderes nestas qualidades. O Jétro não só dá o conselho, mas apresenta até mesmo as qualidades dos homens a serem escolhidos, capazes, temente a Deus, dignos de confiança, honestos, para que eles pudessem executar muito bem as suas tarefas, né? O Êxodo 18, 22. Êxodo 18, 22. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Quando a gente vê essa seleção de homens e essas qualidades sendo expostas, não há como a gente não lembrar do texto de Atos, da escolha dos 7 homens que ajudariam os apóstolos na distribuição dos alimentos, né? Então ali foram colocadas também uma escolha, e que o povo, a igreja, faria essa escolha de homens de qualidade. Olha só, Atos 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a
fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, novamente aqui, a gente percebe também uma observação de que não é bom que seja feito um processo de determinada maneira, né? Não é bom que os discípulos, os apóstolos, deixem a pregação para servir à mesa, e aí eles estabelecem um novo processo, assim como Jetro olhou e viu que o que Moisés estava fazendo não era bom, e aí sugere e dá o conselho ali para um novo processo, mas a gente percebe que em ambos é colocado ali, apresentada a qualidade dos homens que vão estar nessas tarefas, né? Homens realmente que obedecem a Deus, isso é primordial. O 18:23, estamos chegando ao final desse trecho. Se você assim fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Então as filas terminariam, ficaria assim tão estendida, o povo não ficaria da manhã até tarde, todos estariam satisfeitos. Quando eu vi esse trecho, me lembrei do início da vacinação, né? E algumas reportagens mostrando as filas para vacinar, e infelizmente isso se deu mais para as pessoas de mais idade, né? Ficavam horas e horas na fila porque não foi colocado ali métodos realmente bons para atender toda a população, e aí muitas pessoas de idade com necessidades, pessoas com cadeiras de roda, precisavam ficar horas e horas na fila, né? Então não é bom isso não é saudável, principalmente para aqueles que estão esperando também. Mas a revista é atualizada, uma outra versão da Bíblia, e não fala somente de que voltariam satisfeitos, mas que voltariam em paz. Julgando pelo caso e que eles estavam levando decisões até mesmo difíceis para serem decididas, isso faz sentido. Eles estavam brigando entre si sobre algumas questões, né, e precisavam de alguém para julgar tudo aquilo. O Gênesis capítulo 45 vai mostrar exatamente José no Egito, tendo um reencontro com seus irmãos, e sabe de como eles eram, de como eles discutiam, disputavam muitas coisas. E ao despedir para que eles voltem para a terra do seu pai, ele diz o seguinte lá no versículo 24, Gênesis 45, 24. Não briguem pelo caminho. Eles sabiam que eles eram dessa índole, eles seriam capazes de ficar discutindo, de ficar brigando, tentando arranjar a culpa num ou no outro. Mas o José, ele quer que eles voltem para casa em paz. Quando alguém capaz de intermediar casos no meio da comunidade, é possível que a comunidade possa voltar para o seu lugar, para a sua casa, muito mais em paz do que quando não há essas pessoas. Paulo percebeu isso, nós até falamos, já mencionamos esse texto em alguns momentos, quando ele escreve à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, vou ler aqui do versículo 1 ao 6, né? Estabelecimento da paz entre irmãos, porque tem gente que vai saber julgar, gente que vai saber conciliar. Coríntios 6, versículo 1. Se algum de vocês tem queixa contra o seu irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, caso não são capazes de julgar as causas de menor importância, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Eu digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, isso diante de descrentes. Então, Paulo também
Já muito tempo depois, com a igreja já ativa, ele vai orientar desta maneira. Na igreja, existem pessoas capazes de julgar uma causa entre irmãos. E havendo isso, eles poderão ambos voltarem em paz para a sua casa. Quando não há essa pessoa, quando não há alguém que possa julgar a causa entre irmãos, essa paz deixa de existir. O Jétro fala exatamente dessa maneira, né? Então, estabeleça líderes de 100, de 1000, de 10, eles vão julgar e ali haverá paz entre os irmãos, eles poderão voltar em paz para os seus lares. Então, na igreja hoje também é importante que eu e você sejamos, como diz Jesus, pacificadores. Bem-aventurados pacificadores. Né? Então, nós precisamos permitir com que a paz esteja sempre entre nós, seja estabelecida no seio da igreja, tá? Vamos terminar, né? Êxodo 18, 24. Você é capaz, tá, irmão, de ser uma pessoa assim. Deus te orienta. Paulo falou que até mesmo os de menor importância, mas ele diz na sequência, fala isso para envergonhá-los, né? Que Deus é quem capacita. Bem, 18, 24. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Moisés era um homem visto como um homem paciente, mas podemos colocar aqui que ele era um homem humilde, um homem que não se tornou orgulhoso pela posição que tinha, né? E ali ele pode simplesmente ouvir o conselho de uma outra pessoa e ele aceitar aquele conselho. Tá? É diferente, por exemplo, do que nós vemos lá no caso do rei Roboão, segunda Crônicas, capítulo 10, versículo 8, segunda Crônicas 10, 8, filho de Salomão, filho de um sábio, né? Mas Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. O Roboão, a gente percebe depois que ele vai ter uma tragédia no seu reinado, o reinado vai ser dividido nas mãos dele, simplesmente porque ele não ouviu os conselhos das autoridades, daqueles homens que estavam ali exatamente para ajudá-lo. E ele achou que não eram bons conselhos e deu no que deu. Né? Então a gente precisa ter essa humildade de aceitar conselhos, sim. Tá? É importante, volto a dizer, principalmente aqueles que são baseados nos princípios da palavra, na palavra do Senhor, tá? Êxodo 18, 25 e 26. E escolheu homens capazes de todo o Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Esses ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então, a gente percebe aqui apenas um registro de que o Moisés fez como o Jétro havia dito. Tá? Essa questão de juízes já era antiga. A gente tem um exemplo disso no Jó, que sabemos que é um pouco antes dos tempos de Moisés, né, mais contemporâneo, talvez ali com Abraão, com os patriarcas, e no livro de Jó, ele mesmo se coloca que exercia essa atividade de sentar à entrada da cidade para julgar e ajudar as pessoas. Jó 29, 7, começa esse trecho, né, que ele diz: quando eu ia à porta da cidade, tomava assento na praça pública. Aí eu vou pular logo lá para o 16, 17, e refere-se mais ao julgamento que ele fazia. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Então ele tinha essa função, né? Não é somente com o povo de Israel ou com a lei dada por Deus que isso veio a existir. Já antes havia esses processos, essas maneiras de lidar com o povo, que o povo ficou muito tempo no Egito, séculos, né? Pelo menos 4 gerações
4 séculos ali, e eles ficaram reféns de todo o processo egípcio, e entre eles não tinha essa situação. Mas agora, libertos por Deus, eles precisavam então assumir esse novo formato. Né? No versículo 27, dando encerramento aqui ao capítulo 18, ao nosso estudo de hoje, diz que então Moisés e o seu sogro se despediram, e este voltou para a sua terra. O Jétro ele não quis se colocar como um guru espiritual de Moisés. Ele fez o que precisava ser feito naquele momento e se retirou. Né? Hoje a gente vê, por exemplo, os coaching, né? Profissionais, né? Para orientar as pessoas. É interessante até certo modo. Né? Mas o Jétro dá o conselho ali, ele é útil para Moisés, mas logo ele se retira e vai seguir a sua vida. A gente sabe que num outro momento, uma narrativa ali em Números, capítulo 10, do versículo 29 até o versículo 32, nós temos uma narrativa em que Moisés convida, aparentemente, ali o seu cunhado para seguir viagem com o povo rumo à terra prometida. Né? Mas ali uma relação entre as famílias, depois há uma tribo conhecida como os quenitas, que vai ser vista no meio do povo de Israel, que é exatamente da linhagem de Jétro. Mas aqui nesse texto nós observamos que o Jétro ele veio utilizado como uma ferramenta nas mãos de Deus para ajudar Moisés naquele momento difícil, momento que ele não estava realizando bem o processo, e depois ele se retira de cena. A gente não vê mais o Jétro ali junto com Moisés, ele deixa os filhos, deixa a esposa, dá o conselho e vai seguir a sua vida. Né? Nada dessa questão, repito, como um guru espiritual. Eu mesmo me preocupo muito com isso. Né? Às vezes que vamos dar um conselho e as pessoas, ao invés de apenas ouvir um conselho, se tornam dependentes desse conselheiro. Né? A gente precisa seguir a Cristo. Então, é fazer o papel e voltar à sua atividade, deixar que as pessoas em Cristo possam também ter as suas vidas. Tá? O conselho bíblico, importante para a vida da pessoa, mas deixar que as pessoas sigam as suas próprias direções. Né? É isso, meus irmãos. Bem, eu termino por aqui. Espero que você tenha aprendido hoje aqui também com a palavra de Deus, que isso possa ter edificado a sua vida. A ênfase nossa hoje é a respeito dos bons conselhos. Não rejeite, não deixe de ouvir bons conselhos, que Deus lhe ajude e que coloque pessoas certas ao seu lado também. Nós vamos para o nosso momento de oração. Eu vou colocar aqui já as nossas orações feitas pelos irmãos durante a semana, ou captadas aí desde o domingo, e vou dar uma olhada também naquilo que vocês estão compartilhando conosco pelo chat, tá? Eu quero anotar isso. Deixa eu só pegar aqui um rascunho que eu não coloquei aqui pronto. Deixa eu abrir nesse outro computador, vai ficar mais fácil, mais rápido. Eu estou sem uma folha na mão. Vamos lá. Agora, observando aqui, irmã Cleonice, irmã Letícia, irmã Suzy, por enquanto só saudações iniciais. Fernando, a Maricélia, Ciene, Márcio, Rosimere, Stephanie, João, a irmã Jandília, a irmã Silinésia. Agradeço a todos os irmãos que oraram pelo meu neto Tito, pela viagem, né, que o Tito fez. Ele já voltou e fez boa viagem. Então, a irmã Silinésia agradece pela viagem, Tito. Já colocar aqui. Ok. Depois temos a irmã Josiane, Nádia Vélez. A irmã Rosimere agradece pelas orações pelo filho Vinícius, já tomou as 2 doses da vacina. Agradeço, pois Deus tem cuidado
de um modo todo especial. Ok, nós vamos anotar aqui também e orar por isso. Ok. Vilma Aguilar, novamente bem-vinda. Irmã Sonjanira também, tia Sonja, bem-vinda. Estou assistindo a sua pregação, pastor querido. Que bom, tia. Também fico feliz de tê-la aqui conosco. Amém, tia. Que bom. Eu também fico emocionado de tê-la aqui, né? E juntos crescermos, sermos edificados pela palavra de Deus. Fico feliz. Seja sempre muito bem-vinda aqui entre nós. Um abraço aí em todos, tá? Tio Erlindo, Tati, Felipe, Fabiola e toda a família. Rogério, ok, tá aqui também, irmã Sirinésia, saudando o irmão Rogério. Bem, são esses os motivos que eu vi aqui, né? Nós vamos então orar. Deixa eu ler agora aqui os que tivemos na semana. Assim, a Suzy coloca aí sobre a saúde da Ciene, tá com um problema no estômago e aguarda para fazer endoscopia. Ok, depois eu passo atualizado para os irmãos no WhatsApp também. Mas aqui na semana nós pegamos com os irmãos, primeiro aqueles que estiveram conosco nos cultos, nas transmissões, pelo menos que nós conseguimos enxergar, tá? Pode ser que tenham outros que nós não vimos, que nós pedimos desculpas, mas os que vimos são Jéssica Rodrigues, a Suelen Cardoso, neta da irmã Maria Cardoso, né? Irmã Jô, irmão Rogério Marcondes, que está aqui novamente conosco, irmã Edna Marcelino, Hernando, que também está aqui conosco hoje, Rosemary está aqui conosco hoje, Vilma Aguilar também. É legal tê-los aqui conosco, né? A Suzy, que acabou de pedir pela sua filha, a Stephanie, também, a filha da irmã Suzy, Joseane Jesus, Fábio de Moraes, do Grupos da Rua, Josué Gibi, Cristiana Nunes, faz um tempo que não a vejo também, que bacana tê-la aqui, e Alexandra Verarte, filha da nossa irmã Lidiomar. Esses são os irmãos que nós captamos, que nós vimos que estavam nos acompanhando nos cultos de domingo. Aí tivemos o pedido de oração da irmã Silva, na verdade agradecimento pelo nascimento da sua sobrinha neta, Maria Alice, e pede também pela a sobrinha mãe, né, a Fernanda, e o esposo Rafael. Nós temos constantemente orado aí pela a irmã Luli e a gravidez, né, a Luciane, já teve o filho, a nossa irmã Aline, né, já está com a Helena, a pequena Helena ali, orávamos também por ela, e agora nós permanecemos também até que haja o parto da nossa irmã Luciane. Estamos também em oração pelo missionário Vladimir. O Gilivânio tem atualizado os pedidos, até colocou lá no grupo da igreja, né, que diante do quadro dele se manter de uma mesma maneira, eles não estão atualizando constantemente, mas continuamos orando por ele e também pela Márcia, a esposa. Tivemos alguns irmãos aniversariando nesta semana, lá no domingo já falamos, né, da Lígia, o Wagner, e na semana agora temos também a irmã Cleonice. Me lembro também que o irmão César lembrou lá no culto mesmo, né, do aniversário de casamento do Sérgio e Sheila, meu irmão Sérgio, né, e minha cunhada Sheila, parabéns também. A irmã Dilza pede pela Conceição, uma irmã em Cristo lá na Bahia, que está passando por algumas dificuldades, e também pedindo pela família dela. Aí nós temos um segundo ficha de oração da Beatriz Vilela, uma das nossas irmãs que vai ao batismo nesse domingo, né? Ela pede pela cirurgia da sua tia Elisângela. Eu ainda complemento também, né? Chegou ao nosso conhecimento, necessidade de oração pela bisavó da Beatriz, mãe da nossa irmã Iraci, Maria Ivanilde. Ore também por esta vida. E a irmã Mônica pede pela saúde da dona Balbina Maria de Jesus,
que tem um tumor, está tratando disso, né? Nós vamos orar também por isso. Bem, esses são os pedidos de orações que nós captamos. Eu quero orar com você, por você e com você. Então, convido você a orar conosco neste momento. Feche os teus olhos, vamos juntos falar com Deus. Deus querido, Pai eterno, graças damos a Ti. Neste momento, entramos em súplica, clamando ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim aprendemos, Pai, sabemos que Ele mesmo intercede por nós diante do Senhor. Por isso, em nome do Teu Filho, eu peço, Pai, pela Ciene, sei com ela, com o exame que ela fará, com a endoscopia, Pai, ajude ela nessa indisposição, nesse problema no seu estômago, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Sei com esta vida, sei com essa jovem, Pai, dando a ela plena saúde. Dê também sabedoria, paz e tranquilidade. A Suzy, ao Ricardo, a toda a família, Pai, eu suplico, eu peço a Ti em nome do Senhor Jesus. Deus, peço também pela vida do Vinícius, agradeço ao Senhor porque ele já completou a segunda dose da vacina, trazendo assim mais tranquilidade a ele mesmo, a família. Pai, obrigado pelos cuidados, pelo amor, pelo carinho com que o Senhor tem tratado, né, com o Vinícius, com a irmã Rosemary também, sei com ela e toda a sua casa, todo o seu lar. Nós pedimos em nome de Jesus. Agradeço, Pai, por mais essa etapa na vida do Vinícius e também da sua família. Agradeço ao Senhor, Pai, pela viagem do Tito. Esteve ali com seus avós e agora pôde retornar, e a informação que temos em segurança, tranquilo. Obrigado, Pai, porque o Senhor está com ele. Seja com ele, com a Silvana, sua mãe também, com a sua avó, nossa irmã Silinésia, com todos os seus familiares. Nós pedimos em nome de Jesus. Louvamos ao Teu nome por esta vida, Pai, pelo cuidado que o Senhor teve com ele também. Agradeço, Pai, pelos anos de vida da minha irmã Crionice. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado dela. Ela tem testemunhado algumas experiências, algumas histórias. Nós temos tido conhecimento e como o Senhor tem sido generoso com ela, como o Senhor tem sido bom com essa nossa irmã. Claro, Deus, com muitas dificuldades e desafios também, que já houve em sua vida, mas mais bênção temos a gozar e a declarar, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor o tempo todo tem sido bom com os teus servos. Obrigado por mais um ano de vida da irmã Crionice. Obrigado por mais um ano de vida da irmã Lígia, do irmão Wagner, Pai. Pessoas, irmãos em Cristo, tão valorosos, tão queridos no nosso meio. Obrigado por estas vidas. Eu suplico ao Senhor Deus pela vida da Conceição, pela vida do Luquinhas, filho dela, Pai, e os demais filhos também, pela situação tão complicada que ela vem enfrentando ali, Senhor. Por favor, coloque um servo teu ali próximo a ela, Pai, uma cidade aí tão distante de nós aqui, mas sabemos que o teu reino se espalha pela face desta terra. Por favor, Deus, ajude a dona Conceição, Lucas, seu filho, você também com a sua família, Pai. Eu peço, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, também faça a tua obra na vida do missionário Vladimir. Pai, a situação dele é considerada grave, gravíssima, diante dos médicos, mas nós conhecemos a Ti, Deus. Que a Tua vontade se faça na vida deste homem, da sua esposa, a irmã Márcia também. Peço ao Senhor que os ajude numa situação tão complicada, tão difícil, Deus. Cremos no Teu poder, Pai. Sabemos que para o Senhor nada mesmo é impossível. Colocamos esta vida, Deus, o missionário Vladimir, em Tuas mãos. Você também com a irmã Luciane, Pai, diante desta gravidez, os dias se aproximam, sabemos que está muito perto do nascimento desta criança, para que ela, no momento do parto, Pai, tenha paz, tranquilidade, que tudo ocorra bem, que os médicos tenham plena sabedoria, capacidade vinda do Senhor para um momento tão feliz, tão alegre que é o nascimento de um filho, Pai. Ser com ela, também com a Mariana e sua filha, ser com a família toda, Senhor, na chegada deste bebê.
Deus amado, eu agradeço também pela Maria Alice, sobrinha neta da nossa irmã Silvia, que traz alegria também a esta família, Pai. Ser com ela para que o seu desenvolvimento se dê na tua presença, que ela se prostre aos teus pés, que no tempo certo, Pai, ela venha a conhecer o Deus que é também cultuado pela sua família, Senhor. Por favor, dê a ela esta oportunidade, que seus pais tenham sabedoria para o cuidado dela. Peço pela Fernanda, pelo Rafael também, o Pai, ser com eles, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, obrigado pelos irmãos que têm cultuado conosco. Novamente eu peço por cada vida. E o nosso desejo, o nosso pedido, Pai, é a oportunidade de estarmos no mesmo ambiente, no mesmo momento juntos, vivendo a deliciosa comunhão em Cristo. Obrigado pela vida da Jéssica Rodrigues, ser com ela, Pai, sua família, Suelen Cardoso, a irmã Maria Cardoso, Magninho, Pai, que também esteve aqui conosco, suas tias, sua família inteira, Pai. Ser com a irmã Jô, irmão Erivaldo, sua neta agora, Pai, seus filhos, Rogério Marcondes, Eliane, também seu sogro, sogra, enfim, com toda a sua família, sua filha. Ser com a irmã Edna Marcelino, Senhor, ser também com o William. Peço também, Pai, pelo Hernando, a sua esposa também, sua família, a sua casa, o seu lar, Pai, obrigado pela comunhão com ele também, pelo serviço que ele tem prestado, Pai, na tua casa, fortalece a vida dele. Obrigado pela vida da irmã Rosemary, do Vinícius e sua casa, Pai. Ser com a irmã Vilma Aguilar, Pai, que possamos ter também essa oportunidade, o prazer de conhecê-la, servir a Deus contigo. Ser com a Suzy, Stephanie, também com o Luizinho, com a Ciene, peço em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Ricardo também. Ser com a Josiane Jesus, Deus, a sua família, não me recordo bem, Pai, dela, mas o Senhor a conhece. Peço pelo Fábio de Moraes, pela sua esposa, pelo trabalho dele com o irmão Israel, com os da rua. Fortalece esse trabalho, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ser com Josué Gibe, ser com a nossa irmã Cristiana Nunes, Pai, ser com a irmã Alexandra Verardi também, com o seu esposo, suas filhas, também a Cristiane com seu esposo, seus filhos também. Josué, nos conceda a oportunidade, Pai, de cultuarmos juntos também. Te peço por cada um destes, Deus. Eles são também teus servos, muitos deles, Pai, já com a vida entregue ao Senhor Jesus Cristo, e se porventura quem não tenha esse compromisso, esse encontro contigo, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que estabeleça, Deus. Peço também pela Maria Ivanilde, a avó da nossa irmã Beatriz, mãe da Iraci, ser com esta vida, Deus, contemple ela ali no hospital, dê paz, tranquilidade, eu peço a cura dela em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço também pela Elisângela, tia da Bia, Senhor, pela cirurgia realizada, continue a cuidar dela. Peço também, Pai, pela recuperação na vida, da saúde da nossa irmã Náguia, continue a tratar da tua serva, Pai, cada vez mais. Obrigado por trazê-la ao lar, ter tirado ela ali do hospital. Sei, Pai, que foi a tua mão, o teu poder sobre a vida dela. Peço também pela dona Balbina, ser com esta vida, Pai, com esse tumor que agora foi encontrado. Ajude-a, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Extraia isso, Pai, por favor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Deus. Ser com a vida dela, dê também a sabedoria aos médicos que estão no tratamento dela, Pai. Eu creio que são homens e ferramentas do Senhor para ajudar aqui, Pai, na face desta terra. Eu peço pela minha vida, Senhor, peço pela minha família. Agradeço de novo pela Letícia, pelo Gabriel. Peço também pelo Sérgio, que completou por mais um ano de casamento. Ser com ele e com a Sheila também, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço pelos meus pais. Obrigado pelos irmãos que aqui estão conosco, cultuando. Ser com a minha tia Sonja, com o Erlindo, com a sua família também, cada um dos nossos amigos e visitantes aqui nesta noite, irmã Suzy, irmã Vilma, irmã
Josiane, com todos, Pai. Por favor, visite cada lar, cada família. Eu oro e peço ao Senhor, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, com perdão dos meus pecados. Minha oração é por mim e também pelos meus irmãos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos, como temos o costume, ter um louvor de encerramento. Esse louvor é um hino do Inário para o Culto Cristão, número 444. Ele nos convida a contar, a proclamar as bênçãos que Deus tem feito nas nossas vidas. Conte as bênçãos e conte quantas são. Nós temos que registrar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu sempre, quando falo disso, não tem jeito. Eu me lembro lá de Romanos 12, finalzinho do 11 e o início do 12. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Você precisa ter em mente as misericórdias de Deus, as maravilhas que Deus fez. E aí você poder celebrar, poder louvar. Aqueles que têm as bênçãos de Deus na vida, certamente vão louvar agora com alegria este hino ao Senhor. Amém, irmãos. Estamos terminando a transmissão desta noite. Estou muito feliz pelo dia de hoje e quero lembrar você a semana de celebração, uma semana de alegria no Senhor. Aniversário da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce. Chegamos aos 44 anos
como igreja nesta localidade aqui na Vila Dirce, claro, com a bênção de Deus, com a permissão do Senhor. Nós só temos a celebrar. Durante esse mês, durante essa celebração, estamos abordando o tema tempo de fazer o bem e não de desanimar. Nossa base está em Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. Queremos celebrar fazendo bem ao próximo, assim como Deus nos ensinou a amar ao próximo, como Ele nos orientou. Nossa celebração acontecerá então neste sábado, a partir das 19 horas e 30 minutos, sábado, dia 14, 19 horas e 30 minutos, né? Teremos ali também uma participação do coral da igreja, vamos louvar a Deus, é um tempo de alegria e de festa. No domingo nós daremos continuidade à celebração, às 18 horas e 30 minutos. No domingo teremos também a realização do batismo. Temos 10 irmãos em Cristo que estarão descendo as águas para a glória e honra do nosso Deus, o que nos faz nos alegrar ainda mais, né? Celebrar esse tempo de vida da igreja com mais vidas sendo apresentadas a Deus, obedecendo a palavra e se batizando também. Isso nos deixa muito felizes. Você também está convidado. Nós teremos culto presencial e também a transmissão. Para o presencial, é importante que você preencha ali o seu nome no link de participação dos cultos presenciais, para que a gente possa se organizar melhor, atendendo todos os protocolos, todas as normas e exigências ali sanitárias, tá bom? Então, contamos com você também, louvando a Deus conosco. Se una a gente nesse tempo de celebração. Desejo, mais uma vez, a irmã Cleonice, feliz aniversário, que Deus te abençoe, que a paz de Cristo esteja sempre no seu coração. A todos os irmãos, uma excelente noite, uma boa metade aí de semana pela frente, e que os irmãos tenham um excelente sono também. Paz a todos, até breve. Amanhã, 20 horas novamente, se Deus nos permitir, estamos numa nova transmissão cultuando ao Senhor. Tchau, queridos, fiquem com Deus.